Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Dito isso, vamos dar início ao vídeo. Muito amplo, para tratar rapidamente dos temas que foram sugeridos aqui pela CNT para que nós sobre eles discorrêssemos. O primeiro tema, a questão da demissão por justa causa, quando o trabalhador perde a habilitação profissional. O artigo 482 da CLT ele é muito claro, e em que pese muitas vezes está comprovado, inclusive o dolo, e a CLT é muito clara em relação à questão do dolo acarretar na perda da habilitação, ou melhor, na demissão por justa causa, há insegurança jurídica tremenda sobre este fator. E eu gostei muito de ouvir o ministro do TST mais cedo, porque é importante que tenhamos ministros e juízes que sigam um exemplo daquilo que está na lei e na Constituição, e não, infelizmente, outros exemplos que nós vemos hoje no mundo jurídico, que é o de interpretar ao seu bel prazer aquilo que nós, parlamentares, em nome do povo brasileiro e representando o povo brasileiro, fazemos. Senão a nossa função não tem sentido. Senão estamos lá apenas para receber nossos salários, ocupar cargos da administração pública, distribuir verbas para os municípios, tudo dentro daquilo que estabelece a lei e a democracia, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Acho que é importante nós termos essa visão de que isso faz parte também da política, mas, obviamente, isso é, quando muito, secundário do papel do legislador, afinal, ele está lá para legislar, e aquilo que ele legisla precisa ser respeitado pelo Poder Judiciário. Cada macaco no seu galho. E por isso mesmo me espanta quando eu vejo essa lista, e vou seguir agora para o ponto 2, elaborada pela CNT, porque praticamente toda ela trata de temas que estão pacificados na legislação de uma forma muito positiva, objetiva, e ainda assim nós enfrentamos tantas dificuldades e não serve de conforto. Obviamente, aliás, serve muito mais para efeitos de insatisfação, saber que isso não é apenas no ramo dos transportes, isso vale para toda a economia brasileira. O deferimento errôneo do adicional de periculosidade para motoristas de caminhões com tanque suplementar de combustível e a incompatibilidade com a NR16, outra decisão muito equivocada dos tribunais brasileiros em algumas circunstâncias, e para poder contorná-la, foi apresentado o projeto de lei 1949-2021, permitindo o senador Rogério Marinho que os caminhões que têm tanques de combustível originais, de fábrica, e que muitas vezes têm mais capacidade de armazenagem para dar mais autonomia, segurança e conforto para o motorista, não signifiquem punição desse texto no Congresso Nacional, porque ele já foi aprovado de forma conclusiva no ano passado na CCJ, se eu não me engano, no dia 12 de dezembro, eu acompanhei de perto essa tramitação e hoje aguardo o despacho do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, para que possa também cumprir toda a etapa da tramitação no Senado e finalmente ser sancionado e acabar com essa insegurança jurídica mais uma. O fim da outra atividade da norma, que anteriormente tinha sido inventada pelo TST e que é expressamente vedada pelo artigo 614, parágrafo 3º da CLT, nem preciso falar mais do que isso, estou completamente de acordo. As rescisões contratuais não precisarem mais ser homologadas por sindicatos, conforme diz também o artigo 477, ou melhor, dizia, e foram revogadas as disposições dos parágrafos 1º e 7º, é ali que muitas vezes, infelizmente, trabalhadores acabam sendo assediados por aqueles que estão intencionados muito mais em tirá-lo do mercado de trabalho para acionar a empresa, apesar de não ter nada naquele contrato de rescisão evidentemente ilegal, gerando ainda mais custos para o sistema e problema para todos. A prevalência do negociado sobre o legislado, indicando quais temas a negociação não pode alcançar. E eu queria lembrar a todos que, se nós formos olhar os artigos 611 e 612, ambos, letra A, porque foram incluídos depois, 611A e B da CLT, que foram incluídos na reforma trabalhista, e o senador Rogério Marinho fala de cadeira sobre esse assunto, nós vemos que as autorizações são em número de 15 incisos
e as proibições de 30. Ou seja, estão muito mais evidenciadas as proibições em relação às autorizações e ainda assim há uma enorme insegurança jurídica, porque muitas vezes o negociado não está acima do legislado, conforme diz a reforma trabalhista, e, portanto, inventam-se subterfúgios para deixar que seja cumprido. A possibilidade de fazer acordo individual, o artigo 444 da CLT, ele é bastante explícito sobre isso. Eu acho que aqui este é um dos artigos mais excludentes da legislação pátria, porque ele diz que a negociação individual ela é possível, mas ela apenas é possível, note bem, caro secretário, e aqui falo com alguém que representa um governo que sempre tem dito que defende os mais humildes e os mais pobres, ele só permite, a legislação só permite que esse acordo possa ser feito entre o empregador e um empregado que tenha curso superior e receba mais de R$14 mil por mês, ou seja, 2 vezes o teto do RGPS. O que significa isso? Na verdade, significa que exclui todo mundo que não tem diploma e todos os pobres desse país, porque para ganhar mais de R$14 mil é preciso ser rico, e muito rico está no 1% da população mais rica do país, que paga em média R$2 mil de salário. Ou seja, é dizer que o mais pobre não tem condição de julgar por si o que é melhor num acordo com o seu superior hierárquico, com o seu patrão. Quem precisa defendê-lo é o sindicato ou o Estado. Lembrando, concordo, questão que muitas vezes a legislação é utilizada para cobrir atrocidades, e por isso mesmo quero lembrar que todas as principais atrocidades feitas na humanidade, o Holocausto, a segregação ou mesmo a escravidão, vieram de imposições do Estado. E por isso mesmo foram combatidas justamente e principalmente por liberais na história do mundo. A escravidão aqui no Brasil foi uma grande defesa dos liberais. Em particular, eu poderia chamar que a memória é Joaquim Nabuco. O parcelamento é até 3 períodos das férias, que é algo que também é pedido, e o trabalhador é quem muitas vezes quer que suas férias sejam divididas de uma forma diferente. Já houve um avanço na reforma, não é, senador? Mas ainda há o que seguirmos. E, por fim, aquilo que eu considero realmente o supertrunfo, né, da Justiça do Trabalho, que é o fim da teoria do conglobamento, né? Ou seja, o juiz ou o ministro pode decidir, né, qual é o instrumento coletivo que vai valer ao arrepio daquilo que diz o artigo 620 da CLT, quando diz que a validade integral do instrumento coletivo mais específico é autorizada pela legislação. Eu creio que, além disso, a gente precisa ir adiante na questão de algumas proposições. É importante que nós passemos a dar mais poder para acordos entre trabalhadores e empresas. Isso é o que está caindo de maduro por, inclusive, reivindicação dos próprios trabalhadores. Não é necessário ser contra a CLT ou pedir revogação da CLT, é apenas o caso de dar ao trabalhador a opção de ter a CLT ou ter uma outra forma de contrato de trabalho que lhe seja mais favorável. Criar também mais formas de relações diretas entre o empregador, ou melhor, a empresa e o prestador de serviço, nesse caso, transformando, por exemplo, o próprio motorista em um prestador de serviço, um empreendedor que seja um dono de si mesmo, né, na sua relação contratual. E por isso também nós propomos a facilitação da abertura de empresa pelo motorista e da contratação, por exemplo, direta com o embarcador, o que vai dar mais competitividade, mais flexibilidade. Entendo que esse é o caminho que nós devemos seguir para modernizar, de fato, as nossas leis e modernizar a relação contratual entre o prestador de serviço e a empresa, ou entre o empregador e o empregado, não importa, aqueles que querem efetivamente trabalhar.